Olá, gente. Agora nós vamos dar continuidade, tá bom? À nomenclatura das enzimas. Vimos na aula anterior sobre chave fechadura e também o que seriam enzimas. Mas como é que são chamadas essas enzimas? Vejam só, eu tenho aqui nomenclatura das enzimas, a classificação dela, o nome delas. Então, eu tenho aqui nesse quadro, já que vocês estão vendo aqui, eu tenho o substrato, sufixo e o nome dela, nomenclatura. Então vejam só, eu tenho aqui no substrato, que são as substâncias, tenho ela aqui com o sufixo ase. Então, em muitas enzimas, elas são chamadas com o sufixo no final da palavra dela de ase. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho o substrato, lipídios, tenho aqui o sufixo ase, consequentemente eu vou ter a nomenclatura dela chamada de lipase, como nós vimos um exemplo de uma enzima anterior, que quebra lá quem? Os lipídios. Da mesma forma, eu tenho aqui o substrato, que é a substância, tendo o sufixo aqui ase, e tendo aqui a nomenclatura amilase. Então eu tenho um amido com o sufixo ase, eu vou ter qual é o tipo da enzima? Amilase. Da mesma forma aqui, eu tenho a sacarose com o sufixo ase aqui, a sacarose é um carboidrato, que nós vamos também encontrar lá na cana-de-açúcar. Vai ter o que? Qual é a enzima que vai quebrar esse carboidrato? É a sacarase. Sendo que essa regra aqui de nomenclatura não segue para todas as enzimas. Vejam, eu tenho aqui uma observação, que nem todas as enzimas seguem um padrão de nomenclatura. Então, nós temos um exemplo, para falar de determinadas enzimas, chamada pitialina, pepsina e a tripsina. Vejam que elas terminam com o sufixo ina. E esse sufixo nós encontramos na maioria de outras proteínas, mas também são enzimas. Então, essa questão de nomenclatura das enzimas, boa parte é com o sufixo ase. Mas lembrando que existe outro padrão também que é diferente desse tipo de nomenclatura. Ok, gente? Aproveitando aqui, vamos um pouco mais adiante. Bem, agora vamos falar dos fatores, certo? Que influenciam nas atividades enzimáticas. Nós temos aqui um fator que é a temperatura. Eu tenho aqui num gráfico representando a velocidade da reação, tá bom? E aqui a temperatura nessa parte de baixo. Se eu for observar, eu tenho de 0 a 110 graus Celsius a temperatura. E aqui eu tenho uma determinada velocidade. Se eu for observar aqui, eu tenho aqui dois tipos de enzimas, tá bom? Eu tenho enzimas que agem na espécie humana e tenho enzimas que agem em bactérias, tá bom? Então eu tenho aqui, essa enzima, ela tem o ponto ótimo dela, o ponto ótimo de temperatura. Ela só consegue atuar se ela chegar a um determinado grau de temperatura. Se você for observar aqui, ó, no caso da espécie humana, fatores que influenciam nas atividades enzimáticas como temperatura, ela chegando aqui em 30 graus Celsius, ela está no seu fator de atuação ótimo. Ela começa a agir, a ser ativa nas acelerações, nas reações químicas. Então, se eu for observar que na medida que ela chega nesse fator, eu tenho aqui em 30, ela tem uma queda. Então, isso quer dizer, que é óbvio, que aqui é o fator que ela pode agir em uma reação química. Já no caso de algumas enzimas em alguns tipos de bactérias, nós temos aqui chegando em temperatura 70. Veja, chegou aqui ó, na temperatura 70, subindo a determinada velocidade. Chegando aqui, ela vai reagir, passou disso aqui, teve a queda, ela vai caindo degradativamente, porque foi aumentando a temperatura, passou de 70. No caso aqui da espécie humana, passou de 30, ela perde sua atividade. No caso da temperatura, caso bactéria que passou, ela perde. Esse gráfico aqui é só para demonstrar, com exemplos, que um dos fatores que auxiliam as enzimas é temperatura e também, que eu tenho o próximo agora, que é o pH, certo? Eu tenho aqui um exemplo de uma medida de pH. Nós temos aqui
no meio o número 7, mas essa escala de pH ela é de 0 a 14. Então, o pH é outro fator que interfere na atividade enzimática. É quem? É o pH. Então, sua escala vale de 0 a 14, onde eu tenho de 0 a 6 é considerado ácido, se eu tenho 7 é neutro e de 8 a 14 é considerado alcalino ou até chamado básico, certo? Então, aqui diz o seguinte, cada enzima tem seu ótimo de atividade em determinado pH. Veja, vimos também na parte anterior aqui no slide que ela tinha seu ótimo pH em temperatura. Aliás, seu ótimo de reação em temperatura. Agora nós estamos vendo que ela tem seu ótimo em pH. Então o que acontece? Isso aqui, essa questão dessa escala de pH, se é ácido, base, ou então alcalino, ou então neutro. Então veja, isso vai depender de cada enzima, onde ela vai agir, determinada acidez no organismo. Então eu tenho aqui um exemplo, certo? Ó, alterações no pH do meio podem provocar desnaturação e, consequentemente, inativação da enzima. Então vejam, eu tenho um exemplo aqui, o pH ótimo da pepsina está ao redor de 2, atuando no meio ácido. Então, a pepsina, que é uma enzima que nós temos encontrada no nosso corpo, lá no estômago, para quebrar peptídeos, certo? Aminoácidos, vai lá, quebra uma proteína e transforma em peptídeos. Então, ela age no pH 2. Então, o pH do nosso estômago, a acidez, está em 2. Então, essa enzima, ela consegue agir. Passando disso ou menor do que isso, ela perde sua ativação. Ok? Então, já o da tripsina, que a gente tem aqui uma enzima encontrada lá no pâncreas, que também o pâncreas libera para um fator digestivo, que é para quebra de proteínas, eu tenho ao redor de 8. Veja, atuando no meio básico ou alcalino. Eu tenho 8 aqui, certo? PCB já não é ácido, já é alcalino. Então, eu tenho aqui um gráfico também demonstrando a atividade enzimática no seu valor de pH. Então, eu tenho a pepsina e tenho aqui a tripsina. Como eu mostrei aqui, tanto na escala como nos enunciados, eu tenho aqui a pepsina chegando em média de 8, de 2, para agir, e já a tripsina chegando num pH 8. Então, digamos, a tripsina, ela não consegue agir, digamos, lá no estômago, porque o pH do estômago é 2. E a pepsina não consegue agir no 8. E aí, por diante, vice-versa, elas só conseguem agir em determinado pH adequado para a sua ativação.